A verdade de cada um. Até que demos entrada na cidade do Rio de Janeiro. Puxa vida, que cidade espetacular! E quando nós entramos na cidade do Rio de Janeiro, já havia uma certa intimidade entre mim e aquele Salvador. E aquele Salvador, o nome dele, Amaral. Amaral. Eu nunca havia visto na minha vida um homem que fosse mais respeitador do que o Amaral. Ele, durante todo o trajeto, toda a viagem, fez questão de manter uma distância de mim. Me tratou muito bem, cuidou de mim, mas sempre com o espírito do protetor. Ele teve atitudes de um pai para comigo. Não qualquer pai, uma vez que o meu próprio me levou foi pro prostíbulo. Como não podia deixar de ser, eu fiquei encantada, né? Com a cidade do Rio de Janeiro. Era mais bonito do que eu podia imaginar. Linda. Até que o Amaral estacionou o caminhão naquela rua de Realengo. E fomos recebidos por Dona Eloá, a senhora mãe dele, e Cecília, sua irmã. Elas estranharam demais a minha chegada junto com ele. E Amaral, aí juntamente comigo, passamos o restante da tarde e da noite, explicando tudo, tintim por tintim, tanto para Dona Eloá quanto para Cecília, o que de fato havia acontecido. E o que de fato valeu era que Amaral tinha grande credibilidade junto a elas. E elas acreditaram em tudo, até porque era a mais pura e densa verdade. Mas contando assim, contando aqueles fatos todos, se fosse qualquer um, era uma história difícil de ser acreditada. Mas de início, a Dona Eloá e Cecília, por motivos óbvios, também achavam que deveriam comunicar às autoridades, alguma autoridade pelo menos. Mas eu chorei com tanto sentimento e com tanto medo, que desta vez eu as convenci. Até porque o próprio Amaral ainda ele não estava bem convencido. Eu implorei e expliquei o medo que eu tinha, principalmente dos meus pais. E eu contei que eu havia fugido do inferno e eu não queria jamais voltar para ele. E meus pais eram os causadores daquilo tudo. Eu fui convincente. E sendo convincente, eu fui ficando naquela casa. Eu procurava fazer de tudo que eu podia para agradar as duas, Dona Eloá e Cecília. Elas não pediam, mas eu limpava toda a casa. Eu havia aprendido a lavar, a passar e a cozinhar, e eu não me fazia de arrogada. Eu tomava iniciativa, eu cuidava de tudo na casa. Não porque me faziam como empregada, mas simplesmente porque eu queria retribuir. Sabe quando você quer retribuir? Sabe quando você quer fazer? Eu queria agradar. Sabe aquele desejo de provar, de uma vez por todas, que você é do bem, que você não quer jamais decepcionar quem tanto está te ajudando? Era o verdadeiro significado da palavra gratidão, que para mim essa palavra sempre foi muito carregada de sentido. Na convivência eu fui conquistando, mas também sendo cativada. E uma coisa impressionante, Amaral, ele era caminhoneiro por uma opção de vida. Gente, aqui vocês vão ficar pasmos. O Amaral, ele era caminhoneiro por uma opção, por uma escolha, porque ele era formado. Ele tinha feito a melhor universidade do Rio. Ele era engenheiro civil. Ele falava inglês e espanhol até com fluência. Mas afinal de contas, por que ele não exercia engenharia? E a razão era bastante triste. Ele realizava uma obra, uma vez já formado engenheiro, era um engenheiro inclusive responsável da obra, engenheiro em começo de carreira, e Sofia era sua noiva. A conhecera no ambiente da universidade.
Ela ainda não era formada, mas exercia estágio na mesma obra junto com ele. Naquele dia, os rapazes, os peões, fizeram a base que receberia o concreto para a formação de uma viga. Algo deu errado. A armação feita em madeira cedeu e o concreto, ainda não compacto, caiu sobre Sofia. E mesmo não estando compactado ainda, a quantidade de concreto foi muito grande e levou num solavanco a cabeça da Sofia para trás. E ao levar a cabeça da Sofia para trás, ela fraturou o pescoço e não teve sequer chance para um socorro. Sofia morreu no local. E isso foi de grande dor e sofrimento para o Amaral. Até com o sentimento de culpa ele ficou. Até isso sobrou para ele. Desgostoso, largou a profissão e comprou um caminhão. E aí ele saiu viajando pelo Brasil afora. E só por essa razão foi que naquele dia ele me encontrou afogada, praticamente já afogada naquele rio. Salvou a minha vida. E salvou a minha vida várias vezes. Da primeira morte, que seria afogada, e depois me salvou da vida a qual eu estava condenada. E com certeza ali teria tido uma morte lenta e muito mais triste, sendo uma prostituta. Por tudo isso, eu afirmava que o Amaral, ele era o anjo da minha vida. Ele era um enviado de Jesus para me salvar. E foi também por esse motivo que eu o amava. Presta atenção. Eu vou repetir. Eu o amava. Sim, o amava. Eu não sabia ainda definir como, mas eu o amava. Eu só tinha 13 anos e ele tinha 16 anos mais do que eu, 29. Mas a verdade era que eu o amava. Tanto que quando eu ouvia, escutava o barulho do motor do seu caminhão, chegando de mais uma viagem na rua de Realengo, o meu coração batia no ritmo mais frenético do mundo. Era uma alegria verdadeira que brotava do mais íntimo em mim. E eu corria para recebê-lo. Eu era a primeira a chegar ao portão. Eu ia pegando a sua bagagem, trazendo para dentro de casa. Eu mais parecia uma mulher que esperava o seu marido, o seu amado. Mas não havia absolutamente nada entre nós dois. Digo, nada que pudesse se confundir com qualquer tipo de intimidade. Porque ele, Amaral, me respeitava ao extremo. Seu tratamento para comigo era muito mais de um pai para uma filha do que qualquer outra coisa. Ele exigiu que eu estudasse. Mas havia um problema. Eu não tinha documento, eu não trouxe nenhum. Comentei que o povo da igreja, onde os meus pais congregavam, falavam que tinham feito o meu registro, mas documento esse que eu jamais vi. Amaral achou isso o fim do mundo. Como eu tinha conseguido fazer o curso primário em escola e sem documento? E ele então falou: Beatrix, isso como se você não existisse não está correto. A pessoa que não tem um documento não é uma pessoa, quer dizer, não é... Você está me entendendo? Olha, eu vou ter que viajar por aquelas bandas de novo. E eu vou passar na sua cidade e eu vou até o cartório ver se eu consigo alguma coisa. Eu chorei, eu não queria que ele fosse de jeito nenhum. Eu tinha medo que ele fosse descoberto por meus pais. E eu falei para ele que eu não queria saber de documento nenhum. Até ali eu havia vivido sem documento. Para me ver mais calma, ele disse que não faria nada disso. Mas escondido de mim, ele fez. Sabia o meu nome completo. Ele era um homem formado, inteligentíssimo. Soube conversar com o pessoal do cartório.
havia de fato lá um registro meu. Ele deu dinheiro a alguém e ele conseguiu a chamada segunda via de registro. E ainda conseguiu mais, a segunda via também do registro da minha irmã sumida, a Angelique. Eu nem acreditei quando ele voltou para casa com esses documentos em mãos e disse que fez tudo isso sem que ninguém desconfiasse de absolutamente nada. Então eu saí com a Cecília, sua irmã. Com o registro, providenciei outros documentos. E foi a Cecília, sua irmã, que me matriculou num bom colégio de Realengo. Fiz uma prova para avaliação. Eu estava bem atrasada. Ele então contratou uma professora particular para me adiantar, para me ajudar. Até que eu tive então condição de acompanhar a turma lá do colégio. E foi lá que eu consegui terminar a 8ª série. E foi lá também que eu fiz o meu colegial. Havia aquele detalhe da beleza física da minha família. Então eu chamava a atenção dos rapazes. E eu acabei tendo, na época desse colégio, alguns namorados. Embora eu não sentisse o amor que eles sentiam por mim. E digo, era como se houvesse um impedimento do meu coração. Vocês estão me entendendo? Meu coração parecia ocupado por alguém. E eu sabia muito bem quem era. Mas eu tinha medo de dizer o nome dessa pessoa, até mesmo para mim. Para mim mesma, até nisso eu tinha medo. Pois ele era quase um pai para mim. Quase um pai para mim. Eu amava também a área da saúde. E aí eu consegui entrar para a faculdade de enfermagem. Como eu faço aniversário no 1º de fevereiro, eu comecei na faculdade de enfermagem no dia que eu completei 20 anos de idade. Eu estava bem adaptado à vida do Rio de Janeiro. Num dia, quando eu voltei da faculdade, eu tive a maior decepção da minha vida. Amaral estava em casa e queria nos apresentar a Carmen. A Carmen era ela uma moça que ele havia conhecido numa cidade chamada Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela era dona de uma floricultura de lá, de Nova Friburgo. Nova Friburgo, inclusive, é a 2ª maior produtora de flores do Brasil. Só perde para Olambra, em São Paulo. Portanto, a casa estava toda cheia de flores, toda enfeitada de flores, cheirava rosa. E Amaral apresenta a moça como sendo sua namorada. Foi um choque, mas foi um choque tão grande para mim. Aquele cheiro de rosas que havia na casa me lembrava mais um velório, de tão triste que eu fiquei. De tão triste que eu fiquei. Eu não conseguia sorrir. Não deu para disfarçar. Eu fiquei muito triste. Ainda mais que ele me apresentou assim: Carmen, você tem um filho, né? E eu tenho essa aqui, Carmen, ó. Essa aqui é quase uma filha. Essa é a famosa Beatrix, de quem eu não me canso de falar para você. A moça veio me cumprimentar, mas sentiu que eu não fui receptiva. Afinal de contas, eu sou transparente, eu não sei fingir. Como esconder a minha tristeza? Todos na casa perceberam, tanto que Dona Eloá e Cecília vieram depois. Enquanto o Amaral foi acompanhar a Carmen até a sua casa, elas vieram falar comigo. Eu não aguentei. Aí eu não suportei. E eu desabafei num choro sem fim para elas. E eu falei: Dona Eloá, Cecília. Dona Eloá e Cecília, olha, eu posso mentir para todo mundo, mas eu não posso mentir para mim mesma. Eu amo o Amaral. Eu amo.
Eu amo o Amaral desde a primeira vez que o vi. Eu amo teu irmão, Cecília. Eu amo o seu filho, Dona Eloá. Dona Eloá me deu um abraço e veio me dar conselhos. Que eu estava confundindo as coisas. Que o Amaral sempre me viu como filha. Mas eu estava muito triste. Então, no ímpeto da minha juventude, eu tinha 20 anos, eu comuniquei a elas que eu não sabia se eu iria resistir àquilo. Eu não conseguiria ver o Amaral namorando. Então eu estava prestes a fazer o que jamais havia imaginado: deixar aquela casa. Eu já tinha o meu emprego, eu já podia me virar. Era hora de eu cuidar da minha vida. Elas me aconselharam para que eu não fizesse isso. Que eu também eu tinha lá meus namoricos, e uma hora eu iria me acertar com alguém. Que eu não fizesse aquilo. Mas o meu coração estava irremediavelmente partido. Era como se levara um nó. Lembrando que a minha faculdade era paga e quem pagava a minha faculdade era o Amaral. Até isso, elas me falaram: Beatrix, e a sua faculdade? A faculdade que você está gostando tanto? Como é que vai ficar? Ah, eu sei lá, eu tranco a matrícula e quando eu puder eu concluo. Eu sou muito grata por tudo a vocês. Para vocês eu devo a minha vida. Mas eu não posso ficar. Se eu ficar, eu morro, Dona Eloá, eu morro, Cecília. Eu não vou suportar ver o Amaral nos braços de outra. E eu enfiei aquilo na cabeça. Encasquetei com aquilo. E 2 dias depois, Amaral saiu para uma viagem longa. Ficaria por volta de 3 semanas fora. E eu, que já tinha uma grande amizade com Fátima, moça que eu conheci na faculdade, fui dividir com ela um pequeno apartamento. Tinha um dormitório só, no Meyer. Me mudei na ausência do Amaral e sob muitos protestos, tanto de Dona Eloá quanto da Cecília, que não queriam que eu fizesse aquilo, mas eu fiz. Eu sou turrona, eu fiz. Quando eu cismo com uma coisa, eu não suportava mais aquilo, eu fiz. Deixei meu endereço com elas, com a Dona Eloá e a Cecília. Mas eu pedi para que elas não dessem o endereço de jeito nenhum para o Amaral. Eu ia tentar esquecê-lo. Ainda consegui segurar a faculdade por aqueles dias. Mas a minha vida era só sofrer. E eu cometi um grande pecado. Falando com Deus, eu falei com Ele nesses níveis, com Deus. Jesus, me conta uma coisa, por que você cuidou de mim? Por que, Jesus? Por que você me salvou, Jesus? Era melhor eu ter morrido no fundo daquele poço do que agora amargar essa dor tão profunda, Jesus. Se era para eu sofrer tudo isso, era melhor eu ter morrido lá. Ou então, era melhor, Jesus, eu ter me tornado uma prostituta. Quem sabe assim, um dia tivesse tido a chance de fazer amor com o homem que eu tanto amo nessa vida. Se eu fosse uma prostituta, talvez eu tivesse feito amor com ele. Mas não, eu fui sobreviver. Fui sobreviver para quê? Para sofrer tudo isso agora? Já tinha passado 1 mês que eu havia mudado. Naquele dia, eu nem fui à faculdade, que aliás eu estava prestes a trancar. Foi quando o interfone do apartamento tocou. O porteiro me disse que havia chegado um ramalhete de rosas para mim. Senti até um baque no coração. Afinal de contas, quem mandaria flores para mim? Desci para apanhar o ramalhete de flores na portaria, porque lá eles não entregavam no apartamento, você tinha que descer lá na portaria para buscar. Quando o porteiro está me entregando ali o ramalhete de flores, eu ouvi
que alguém falou do portão. Beatrix? Entramos num apartamento e só lá dentro. Depois de um tempo silêncio, ele não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Havia tanto amor entre nós, mas era um amor tão sólido e diferente que era perfeitamente compreensível que ficássemos assim, sem ação, sem saber que atitude tomar. Foi quando entendi que tudo teria que partir de mim. E eu falei, querendo ser ouvida, mas falei quase inaudível. Eu falei assim, baixo: Amaral, Amaral, eu te amo. Eu sempre te amei. Só vim saber muito tempo depois de casada. Foi por isso que ele, o Amaral, ele me via assim como filha. Ele lembrava do bebezinho, no comecinho da gravidez, do bebezinho que havia falecido com a sua filha. Depois disso, não demorou muito tempo, veio a internet. E tendo o registro da minha irmã Angelique, um dia, Amaral fez uma foto do documento, do registro dela, e publicou na rede social. Não demorou muito tempo e recebemos uma resposta. Era Amanda. E sabe quem era Amanda? A minha sobrinha, filha dela. E pudemos então fazer uma surpresa à minha irmã Angelique.
Foi uma festa o nosso reencontro. Nesse dia, eu conheci Mauro, o meu cunhado, o Roberto, seu filho, o Varley, seu filho, meus sobrinhos. Sim, e lógico, a Amanda. Mas nem tudo são flores. Nem tudo. Quando eu saí de casa, vocês lembram quando eu comecei a minha história, que eu falei que meus pais me levaram para o prostíbulo? Eu tinha 13 anos. Eu havia deixado uma outra irmã dentro de casa. Essa irmã, ela era 2 anos mais nova que eu. Tinha 11. Ela tinha 11 anos. E essa irmã, ela ficou com os meus pais. O nome dessa minha irmã, Florina, não é Florinda. Florina. O nome dela era Florina. Nossos nomes todos são de origem holandesa. Angelique, Beatrix, Florina. Florina era a caçula. E ela era, a caçulinha, ela era a disparada mais bonita das 3. A Florina era. Pois justo a Florina, ela não escapou do inferno da casa da Dona Cissa. Foi levada para lá, se prostituiu, mas não ficou muito tempo na casa. Ela conseguiu sair quando ela tinha 16 anos. Mas ela foi para a capital nordestina e continuou se prostituindo. Aí o pior aconteceu. Ela pegou AIDS. E com AIDS ela acabou perdendo a vida. Perdeu a vida antes de completar 25 anos. Morreu muito jovem. Por essas e muitas outras, soube que meus pais morreram na miséria, de onde jamais saíram. Tenho até medo de falar, mas já ouvi dizer que meus pais tiveram o que bem mereceram. Antes de terminar, há uma coisa curiosa a ser dita. Naquele dia que o Amaral levou a moça, Carmen, pela primeira vez na casa dele e nos apresentou como sendo sua namorada, a moça de Nova Friburgo, que foi inclusive o motivo, a causa pela qual eu saí de casa. Na volta para casa dele, na volta para casa dela, da Carmen, quando o Amaral a deixou em frente à sua casa, a casa que ela morava, antes dela sair do caminhão, ela falou o seguinte pro Amaral. O Amaral me contou tudo em detalhes depois. Ela, Carmen, falou pro Amaral. Falou: Amaral, eu sou uma mulher vivida, e como eu trabalho com flores, a minha vida inteirinha trabalhando com flores, eu tenho uma sensibilidade bastante apurada. A Beatrix que hoje eu conheci, ela pode ser quase sua filha, mas ela não é sua filha. Está na cara dela que ela te ama, Amaral. Está na cara dela que ela te ama. E o quanto ela se entristeceu com a minha presença. E quer saber, Amaral? Quando ela se entristeceu com o seu anúncio, dali pra frente, você, Amaral, jamais foi o Amaral que eu conhecia. Jamais foi verdadeiro o seu sorriso dali pra frente. Tudo virou um esforço pra você.
Muita gente diz: escreve a tua carta, Beatrix. É linda a sua história, mas ela terá muito mais valor com o seu comentário a partir de agora, aqui nesse canal.